Presidente da Comissão de Finanças fala na Fiesc sobre a revisão de incentivos fiscais. A audiência pública debate sobre os possíveis impactos da instalação de uma mina de fosfato em Anitápolis. População de Uruçanga discute o custo de energia elétrica no município. E mais, jovens com síndrome de Down de Florianópolis recebem aulas de gastronomia. O Jornal do Parlamento já está no ar. Boa tarde. A diretoria da Fiesc se reuniu na última sexta-feira para discutir, entre outros assuntos, a concessão de benefícios fiscais a diversos setores da economia. O presidente da Comissão de Finanças e Tributação do Parlamento, o deputado Marcos Vieira, falou sobre o esforço do Legislativo junto ao governo do Estado para resolver o impasse. Durante a reunião da diretoria da Fiesc, o presidente da Comissão de Finanças e Tributação do Parlamento, deputado Marcos Vieira, traçou um panorama sobre a situação dos incentivos fiscais em Santa Catarina. Entre fevereiro e março deste ano, começaram as discussões em torno do assunto. Atendendo a uma determinação do CONFAS, o governo do estado iniciou a revisão de todos os incentivos e decidiu suspender os benefícios de diversos setores. Alguns dos pontos mais polêmicos, como o imposto nos itens que compõem a cesta básica, acabaram sendo resolvidos pela Assembleia no primeiro semestre, com a aprovação de 3 projetos sobre o assunto. Porém, alguns produtos não foram contemplados, como o caso dos defensivos agrícolas. Para esses casos, os deputados aprovaram um projeto de lei prorrogando os benefícios fiscais até 31 de agosto. O governo do estado errou no time, errou quando editou os 2 decretos, o 1866 e o 1867, expurgando uma série de setores que detinham benefícios em Santa Catarina. E aí fez com que a economia catarinense passasse a se mover com muita preocupação. Foi quando o nosso presidente, o deputado Júlio Garcia, nos chamou, juntamente com os deputados, e aqui quero citar o deputado Milton Alves, e nos pediu que encontrássemos uma solução. O que efetivamente nós elaboramos então o projeto de lei, o de número 024, que deu origem à lei 17.720, aonde nós revogamos os parágrafos 2º, 3º e 4º da lei de diretrizes orçamentais e mais, demos um prazo ao governo para que pudesse apresentar para a Assembleia Legislativa o rol dos benefícios a serem revisados conforme determina a Lei Complementar 160. O projeto de lei que prorroga os benefícios fiscais para itens como os defensivos agrícolas seguiu para análise do governo do estado. A expectativa do agronegócio é grande para que o executivo se sensibilize e sancione a proposta. Representantes do setor alertam que o pequeno produtor será o mais afetado caso haja aumento da tributação. Essa posição pessoal do governador é um golpe duro contra o modelo catarinense de produção agropecuária. Não tem como transformar o estado de Santa Catarina apenas num produtor de produtos orgânicos. É o exemplo de produção, por exemplo, de carnes suínas, de leite, de carne de aves, de alho, de outros produtos. E sem um defensivo, que é o remédio para combater, ou veneno para combater as pragas, nós vamos perder competitividade, vamos perder o nosso modelo e será um desastre para Santa Catarina. O deputado Marcos Vieira também destacou o empenho da Assembleia Legislativa em ouvir o setor produtivo e buscar o diálogo com o governo do estado. Ele lembrou que o executivo se comprometeu a enviar até o dia 31 de agosto um novo projeto, denominado de PL do Rescaldo. Essa nova proposta beneficiaria os 17 segmentos econômicos que não foram contemplados nas leis já aprovadas pelo Parlamento. Estive conversando essa semana com o secretário Paulo Eli e ele reafirmou o compromisso que assumiu lá na Assembleia Legislativa de até o final do mês remeter para a Assembleia o projeto de lei do rescaldo, contemplando outros segmentos, até porque o CONFAS também prorrogou o seu prazo agora até o dia 31 de dezembro. Eventualmente, se algum outro segmento não for incluído no chamado projeto do rescaldo, nós vamos ter outras oportunidades para sentar e conversar. Caso típico, por exemplo, dos defensivos agrícolas em Santa Catarina. O presidente interino da Fiesc, Gilberto Seleme, reforçou a importância dos incentivos fiscais para a manutenção da competitividade da indústria catarinense.
Ele destacou que a entidade e o setor produtivo estão abertos ao diálogo com o governo para resolver o impasse. O executivo tem que entender o que a indústria está fazendo, qual é o planejamento que a indústria tem. Não pode de uma hora a outra nós perdemos a competitividade, sabe? Porque nós estamos já exportando impostos, nós temos uma malha rodoviária muito ruim, a logística nossa não tem ferrovias, então o custo Brasil, o custo Santa Catarina já está muito grande. E se nós colocarmos mais imposto em cima desse custo, nós vamos perder totalmente a competitividade. Os possíveis impactos da instalação de uma mina de fosfato no município de Anitápolis foi tema de mais uma audiência pública promovida pela Assembleia. Desta vez, o encontro foi realizado na cidade de Santa Rosa de Lima. Quais os impactos sociais, econômicos e ambientais que uma mineradora para a produção de fertilizantes pode causar numa determinada região? Este foi o tema de uma audiência pública promovida pela Comissão de Economia da Assembleia Legislativa, Frente das Barragens, Fórum pelas Energias, Água e Solo, em parceria com a Prefeitura. No encontro realizado em Santa Rosa de Lima, gestores e moradores da região se posicionaram com relação ao projeto de implantação de uma fosfateira em Anitápolis. A gente sabe que a exploração desse tipo de minério traz impactos ambientais irreversíveis. E a gente vive nessa beleza, tudo que a gente tem de melhor aqui nessa região, desde a produção orgânica, o agroturismo, enfim, todo o complexo lagunar, né, que será afetado certamente se houver alguma tragédia, como tem exemplos no mundo afora quase que diariamente acontecendo, e a gente não quer que isso aconteça aqui. Então ninguém fala nisso. É tudo contra. Se fizer uma audiência pública, dá 100% contra. A gente mobiliza toda a população, nossas entidades, municípios vizinhos, para que a gente crie aqui um grupo muito forte em defesa aqui do Rio Braço do Norte, do Vale do Braço do Norte, né? Representantes do movimento dos atingidos por barragens manifestaram a incerteza e o medo de viver com o perigo iminente, além do prejuízo ambiental. A gente costuma dizer que não são somente os rompimentos de barragens que geram perdas e danos para as populações que moram cerca desses empreendimentos, né? A gente experienciou os casos de Mariana e de Brumadinho, que são os casos mais graves, mas a própria ameaça de existir a barragem ou a barragem funcionando com segurança, ela também gera problemas, né, de ordem da saúde das pessoas, né? A contaminação da água, a contaminação do solo e do ar já geram prejuízos, né, e perdas para as famílias. Para o proponente da audiência pública, que também coordena a Frente Parlamentar das Barragens, deputado Fabiano da Luz, a audiência demonstrou a vontade popular de livrar o Estado de uma série de problemas, inclusive de tragédias, como as de Mariana e Brumadinho, em Minas Gerais. O que ficou muito evidente aqui foram os dados técnicos apresentados, as entidades se manifestando, o poder público se manifestando, não só de Anitápolis, mas aqui de Santa Rosa de Lima e dos municípios vizinhos também. Então, para nós ficou muito claro que a população regional aqui do sul do estado não quer a construção de uma fosfateira, não quer esse risco aqui para o sul do estado, risco ambiental e risco à vida do ser humano. Por isso, proporcionou que eu provocasse a construção de um projeto de lei que já protocolado na Assembleia Legislativa, né, que proíbe a extração desse tipo de minério em terras catarinenses. Outra audiência pública foi promovida pelo Parlamento em Uruçanga, no sul do estado. O tema do encontro foi o preço das tarifas de energia elétrica cobradas na cidade. Há anos, moradores, comerciantes e empresários locais reclamam do alto custo e se mobilizam em busca de respostas. Quem vive em Uruçanga convive há muito tempo com um problema grave: o alto custo da tarifa de energia elétrica. São pouco mais de 20 mil habitantes convivendo com a energia mais cara do estado e a quarta mais cara do país. Uma audiência pública para tratar do assunto reuniu um público recorde para tentar reverter a situação. O pedido veio de um vereador da cidade. Aqui em Uruçanga, ele está 80% mais cara em relação ao Cocal do Sul, Forquilinhas mais de 100%. E a gente não pode conviver com uma situação dessas. Com a energia
cara, as indústrias não se instalam no município. As que já estão em operação acabam procurando outras cidades com energia mais barata. Como resultado, queda na arrecadação e diminuição de empregos. O mesmo frio que nós sentimos aqui, os outros municípios sentem, o mesmo calor. E nós temos essa injustiça de termos essa tributação maior na tarifa de energia, que dificulta com certeza, como você falou, não só a arrecadação do município, mas a geração de emprego e renda para todas as pessoas de Uruçanga. A empresa Força e Luz Uruçanga, que fornece a energia para o município, explica que é preciso melhorar as leis para um resultado efetivo. A curto prazo, o que pode ser feito é, de fato, trabalhar para a aprovação de um projeto de lei que minimize essa diferença de tarifas dentro do mesmo município, através ou da concessão de um benefício de subsídio também às tarifas da empresa Força e Luz, ou revogando os subsídios existentes para as tarifas das cooperativas aqui da região. O representante da ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, disse que a diferença nos valores aplicados em Uruçanga se deve ao modelo adotado para a distribuição no município. É uma concessionária pequena, então ela tem uma infraestrutura que é paga por pouca gente, poucos consumidores. Então, essa parcela da tarifa é mais alta mesmo por conta do tamanho da concessionária. Concessionárias maiores têm esse custo menor. Na esfera federal, o senador Espiridião Amin falou do que pode ser feito. Cobrar da ANEEL e do Ministério de Minas e Energia, isso no plano federal, a correção desta concessão que foi feita sem licitação, ao arrepio da recomendação do Tribunal de Contas da União, e que não corrigiu, não levou em conta o dano para o consumidor. O deputado estadual João Amin, proponente da audiência promovida pela Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia e Minas e Energia da Assembleia Legislativa, explicou os encaminhamentos do encontro. Essa audiência pública agora vai ter o seu encaminhamento, a ata, a ida a Brasília para o TCU, que é muito importante, para a ANEEL, para que acabe essa injustiça. E se isso não for possível, o projeto de lei do então deputado Espiridião Amin e do deputado Jorge Boeira, que tramita na casa e foi desarquivado. Por isso, a gente espera que esse assunto tenha um final feliz para a população de Uruçanga. E a seguir, jovens com síndrome de Down de Florianópolis recebem aulas de gastronomia. Os detalhes em instantes, depois do intervalo. Uma sessão solene do Parlamento homenageou a Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí. A entidade completou 50 anos de fundação. A sessão especial em homenagem aos 50 anos de fundação da Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí foi realizada na sede da entidade em Blumenau. Durante o evento, foram homenageados os prefeitos dos 14 municípios do Médio Vale, os funcionários que trabalham há mais de 20 anos na associação, os ex-presidentes, os membros fundadores e a Universidade Regional de Blumenau. Criada em 1969, a Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí tem como objetivo o fortalecimento da autonomia dos municípios, buscando a defesa dos direitos municipais, a integração e o desenvolvimento regional. O proponente da sessão especial foi o deputado estadual Laércio Schuster, ex-prefeito de Timbó, que também foi presidente da Associação dos Municípios em 2013. E foi realizado na última sexta-feira aqui no Parlamento o primeiro Congresso Estadual dos Trabalhadores Surdos. No evento, especialistas chamaram a atenção para a necessidade do reconhecimento da Libras como um idioma. Segundo dados do IBGE, aproximadamente 300 mil surdos vivem em Santa Catarina. Discutir maneiras de garantir o acesso, a permanência, a saúde e a segurança dessa população no mercado de trabalho foi o objetivo do primeiro Congresso Estadual dos Trabalhadores Surdos, realizado no plenarinho da Assembleia Legislativa. Uma das palestrantes foi a auditora fiscal do trabalho, Luciana Carvalho, que destacou as ações que vêm sendo desenvolvidas pela Superintendência Regional do Trabalho em Santa Catarina.
Santa Catarina, nós temos feito um trabalho muito forte com as organizações, com os parceiros, com as pessoas com deficiência. Em termos geral, nós, um estado que tínhamos 38% de inclusão de uma lei de cotas de 40 mil pessoas, nós tínhamos só 38% dessas cotas preenchidas. Hoje, felizmente, em 2 anos, depois desse nosso trabalho em conjunto, nós já alcançamos 51%. Luciana também falou sobre as principais barreiras encontradas pelas pessoas com deficiência que buscam uma atividade. A primeira barreira que a gente fala, infelizmente, ainda é atitudinal, né? Como se fosse aquele, eu falo, preconceito, a pessoa que ainda não formou o seu conceito e o baseia em estigmas, em lendas, né? As pessoas com deficiência ainda precisam dessa ação afirmativa da lei de cotas para elas conseguirem brilhar e mostrar tudo que ela pode. E a gente tem casos que após a empresa fazer a contratação, inclusive em relação à pessoa surda, ela depois contrata muito mais porque vê que é um trabalhador como outro trabalhador, né, que apresenta boa produtividade para a empresa, e a gente vê que aquelas equipes que investem, as empresas, em diversidade, são aquelas que alcançam melhores resultados. Cristiane Batti, presidente da Associação dos Surdos de Laguna, também foi palestrante do Congresso e falou sobre as dificuldades que os surdos encontram ao procurar o mercado de trabalho. A maior dificuldade que hoje os surdos encontram no mercado de trabalho realmente é a barreira comunicacional. É a acessibilidade com relação às informações, porque os trabalhos são divulgados, as empresas divulgam suas vagas de serviço, porém os surdos acabam não tendo essas informações. Entre as ações que podem colaborar com a participação dos surdos no mercado de trabalho, Cristiane destacou a capacitação dos colegas na língua brasileira de sinais. Como se tu fosse colocar no lugar do outro, e como se nós pegássemos uma pessoa ouvinte e inseri-las ela numa comunidade no qual fale outra língua. Infelizmente aquela pessoa não vai conseguir se comunicar, então por isso que é importante ter essa comunicação em língua de sinais para ela poder fluir naturalmente, para o surdo também poder se desenvolver dentro desse mercado de trabalho. O congresso foi realizado em parceria entre a Associação de Surdos da Grande Florianópolis e a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Assembleia Legislativa. Vai discutir muitas políticas públicas da educação de surdos, a educação bilíngue, a importância da comunidade surda em Santa Catarina, a importância do parlamento, tanto estadual quanto municipal, estar junto com a comunidade surda, interagindo políticas em prol da educação de surdos em Santa Catarina. A Assembleia Legislativa, em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde, realizou mais um seminário para o treinamento de profissionais da área que atendem pessoas ostomizadas. Desta vez, o evento foi realizado em Mafra, no Planalto Norte do estado. Mais de 100 profissionais da saúde de 13 municípios do Planalto Norte se reuniram num dos auditórios da Universidade do Contestado, em Mafra, para conhecer e discutir novas técnicas e práticas de atendimento a pacientes ostomizados, aqueles que têm uma abertura cirúrgica para colocar um órgão ou víscera em comunicação com o meio exterior, sendo que as mais comuns são no intestino, nas vias urinárias e garganta. Quando o problema é no intestino ou bexiga, por exemplo, eles convivem de forma temporária ou permanente com uma bolsa de colostomia e precisam de materiais e atendimento especiais. É uma situação que exige cuidados, né? E o profissional precisa estar capacitado para estar orientando esse usuário, orientando seus familiares quanto ao autocuidado, quanto ao cuidado com a ostomia, a utilização dos materiais. Tem toda a questão psicológica também que essas pessoas sofrem, né, no momento que eles fazem uma ostomia, que eles saem do hospital utilizando uma bolsa ou que eles passam por uma cirurgia. O presidente da Associação Mafrense da Pessoa Ostomizada é também coordenador da Associação Brasileira de Ostomizados na região sul. Ele comemorou a realização do seminário em Mafra na expectativa de que um número cada vez maior de profissionais da saúde tenham uma formação mais humanizada. Com essa capacitação, com um atendimento mais humanizado,
melhora a qualidade de vida. A pessoa tem uma grande melhora na sua autoestima, voltando a seu convívio social e familiar, tirando ele desse isolamento e que muitas vezes esse isolamento leva a uma depressão. Seminários como este são realizados todos os anos nas 7 macro-regiões de Santa Catarina para atender os 295 municípios do estado. Este foi o terceiro de 6 eventos programados para 2019. Participaram enfermeiros e técnicos de enfermagem, nutricionistas, fisioterapeutas e uma série de outros profissionais da saúde. Cuidadores e pessoas ostomizadas também foram convidados. Aqui, os palestrantes discutem políticas públicas, oferecem treinamento e também apresentam novidades. O grande avanço deste ano é que a saúde pública de Santa Catarina padronizou e passará a oferecer materiais de ostomia respiratória, inclusive substituindo estruturas metálicas por silicone. A iniciativa é pioneira no país e foi comemorada por pacientes como o Eduardo, que teve câncer de garganta e convive há 1 ano com as dificuldades da traqueostomia. Principalmente na qualidade de vida, isso nos proporciona uma qualidade muito maior. Outra novidade é que aqui na região de Mafra, os profissionais da saúde de todos os 13 municípios estão sendo treinados para atender os ostomizados, que antes eram obrigados a viajar até as policlínicas das maiores cidades da região. Para os gestores da saúde no Planalto Norte, o seminário realizado pela Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, pela Escola do Legislativo e Secretaria de Estado da Saúde contribui com essa nova política. Hoje a atenção básica está assumindo esses pacientes e dentro da nossa região nós temos 250 ostomizados e é importante a orientação e a capacitação dos profissionais para que eles possam desenvolver um trabalho de qualidade com agilidade para os nossos pacientes. Este ano deverão ser realizados mais 3 seminários como este em diferentes regiões do estado. O próximo está marcado para Lages nos dias 24 e 25 de setembro. E antes de encerrar, vamos falar um pouco sobre o Social Chef, projeto que foi criado pelo chefe de cozinha Guilherme Barros para iniciar jovens com síndrome de Down na arte da gastronomia. Confira na reportagem de Paulo César Santos. Eles são alunos com síndrome de Down. E o que muda no aprendizado? Absolutamente nada. Com delicadeza de um bom chefe de cozinha, os aprendizes misturam os ingredientes, preparam a massa para o prato típico italiano. É tipo uma massa de pão, que a gente vai misturar, vai deixar descansar e depois vai pro forno. Tá? Então vamos começar a mexer os ingredientes aqui. Eu estou aprendendo batata frita, arroz, feijão e carne. Eu fiz as compras para ajudar amigos Down e está no Facebook, está na internet. E eu aprendi com o chefe Guilherme. Eu faço tudo de casa, do projeto. Tudo que tu aprende aqui, tu leva para casa? Em comer também, né? O chefe e instrutor desenvolve ação na capital catarinense. A formação é voltada para alunos da Associação Amigos Down, de São José, na Grande Florianópolis. Ele acredita que a participação de mais de 30 pessoas possibilita muito mais que a inserção social. A gente começou a virar uma família, então os alunos trocam, uns vão embora, outros chegam, então o projeto ele não para e vai formando cada vez mais essa autonomia, essa independência para eles, né? O projeto começou em 2012. Os encontros eram mensais, mas depois que o chefe foi para a Holanda, eles tiveram um intervalo maior. Agora, pelo menos uma vez por ano, Guilherme e os alunos se encontram. O aprendizado segue a mesma trajetória. A comunidade com síndrome de Down passou a conquistar mais espaço na sociedade. Na Assembleia Legislativa, o assunto também tem se tornado debate constante. Um seminário promovido pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Escola do Legislativo ocorre na segunda e terça-feira em Campos Novos. O tema central será o mesmo defendido pela ONU. Ninguém fica para trás. O objetivo é assegurar a inserção do grupo e combate ao preconceito. A Assembleia vem fazendo um trabalho memorável, né, na área de
trazer o debate, trazer conhecimento e informações. Essa é a arma que nós temos para combater o preconceito e para promover a inclusão social. Nós estamos fazendo vários seminários espalhados aí pelo Estado, justamente batalhando por essa causa, pela inclusão social, pelo empoderamento de tantas pessoas com dificuldades às vezes e que só mesmo com muito talento, com muita sensibilidade, se pode detectar e fazer explodir muitas vezes um talento adormecido. E o Jornal do Parlamento termina aqui. Outras informações você confere às 6h45 no TVA Notícias. Uma boa tarde para você.